Fala, incomparável! Aqui é a Sai. Eu vou te mostrar que você não precisa ser um designer para construir um dashboard premium com um layout sofisticado de forma fácil e rápido com o Figma. Bora lá? Bom, pessoal, eu tô aqui com o Power BI aberto e eu vou mostrar o que a gente vai construir. Isso daqui é uma tela de um dashboard comercial, né? É uma tela de performance de vendas, né? Com visões gerais, big numbers. E aí o objetivo nosso é adicionar um fundo nesse dashboard aqui, nessa página, para dar mais destaque aos visuais. Hoje no Power BI você consegue, por exemplo, colocar um fundo nesse gráfico, um fundo nessa tabela. Você pode até inserir aqui, ó, os próprios elementos do Power BI, adicionando caixinhas, né? Para poder dar para poder fazer exatamente o que a gente vai fazer no Figma, você conseguiria fazer no Power BI também. Só que acontece, né? Quanto mais elementos você coloca no Power BI, mais chatinho fica para você depois mexer nele, né? Fazer uma manutenção. Então, por exemplo, se você coloca lá o fundo, se você adiciona, nesse caso que eu mostrei agora, né? Uma forma aqui, ó. Vamos supor, vou colocar um fundo nesse visual aqui. Ó, já cliquei errado ali, ó. Vou colocar isso aqui atrás, né? Então, ó, selecionei aqui e eu vou botar em formato, vou enviar para trás. Beleza, coloquei aqui um fundo. Eu sei que tá feio, tá? É só para dar um exemplo. Só que aí, quando você for fazer a manutenção disso, aí sem querer você pode clicar aqui, arrastar um pouquinho, sair da posição. Você não tem as grids ali para te ajudar a posicionar esses elementos de forma que fique igualmente espaçado todos os gráficos. Então, mexer no Power BI é possível. Você pode, se você quiser optar por não usar o Figma, tudo bem. Mas no Figma fica mais interessante no sentido de ser mais rápido de fazer e de dar manutenção, beleza? Então, a gente vai usar o Figma como nosso aliado. Então, beleza. Vou abrir aqui o Figma e vou clicar aqui, ó, New Design File, para a gente criar o nosso background. Vou dar um nome para ele, vou chamar de Dashboard Comercial. Beleza. E o nosso primeiro passo vai ser adicionar um fundo, né? Ou seja, adicionar, na verdade, uma folha ali, a página do nosso caderno, que é o quê? Que é o fundo lá do Power BI. Então, a gente sabe que o tamanho padrão do Power BI, e nesse caso é o dashboard que a gente está usando, o tamanho dele ali, ó, configurações de tela, é 16:9, que é o quê? 1280 por 720. Então, você pode vir aqui nesse botãozinho, Frame, e aí quando você clicar em Frame, vai aparecer aqui a opção, telefone, tablet, desktop, e aí você pode selecionar esse TV aqui, ó. Beleza. Colocou ali, vou dar um duplo clique, vou colocar página 1. Beleza. E aí eu sei, ó, que tá certinho porque aqui tá aparecendo W igual a 1280 e a altura ali 720, tá? Maravilha. Qual que é o nosso próximo passo? A gente vai construir a primeira camada do meu dashboard. Então, para vocês entenderem o conceito de camada, eu vou entrar aqui nesse exemplo desse dashboard aqui. Quando vocês olham para esse dashboard, vocês vão ver que tem uma sobreposição de elementos, né? Então, qual o primeiro elemento que o design fez quando estava construindo? Provavelmente foi esse fundo aqui, ó, roxinho. Então, você tem que pensar assim, ó, fecha o olho e pensa, tá, qual foi o primeiro elemento que ele construiu? Então, foi esse roxinho aqui bem clarinho. Depois, foram as faixas. Depois, foi esse retângulo aqui, ó, com um cantinho arredondado, que é justamente a página do dashboard. Depois, pode ter sido esse menu aqui na esquerda. Depois, os ícones. Então, você consegue imaginar como é que foi a sobreposição desses elementos, tá? E quando você estiver usando uma referência para construir o seu layout, você tem que pensar justamente nessas camadas. Aqui a gente vai fazer no modo mais livre, sem usar uma referência para imitar, tá? Porque vai ser um dashboard bem minimalista, bem simples, mas que vai trazer uma parte visual, estética bacana ali para o seu projeto. Então, bora lá. Estou aqui com o Figma de novo. O que a gente vai fazer? Bom, eu vou clicar nesse botãozinho que tem aqui, ó, nesse botãozinho de vetor, para a gente começar a construir o nosso primeiro fundo ali, a nossa primeira camada. Então, ó, eu tô na página 1, que é o meu frame, e eu vou vir aqui nesse botãozinho do vetor e vou colocar aqui, ó, pen. E beleza, e agora eu vou desenhar esse meu primeiro fundo. Então, ó, eu vou vir aqui nas extremidades e depois a gente consegue diminuir esse tamanho, tá? Eu vou usar as extremidades como parâmetro para eu saber onde que eu tenho que levar o meu vetor. Então, eu vou clicar aqui primeiro ponto, foi na margem ali da minha página 1. Depois eu vou vir para baixo, tentar vir para baixo reto. Vou clicar aqui de novo, ó, então primeiro clique, segundo clique. Vou dar uma inclinadinha aqui, ó. Terceiro clique.
vou descer reto, quarto, quinto, ó. Repara que o Figma, ele te ajuda, ele mostra uma linhazinha vermelha, indicando que tá alinhado ali, ó. Cliquei aqui, ó, então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, alinhado com o ponto de cima. Vou continuar até a outra ponta, 6, 7, 8. Opa, se eu sentir que eu coloquei errado, ó, eu posso dar um Ctrl Z, que ele volta pro ponto inicial. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui também, ó, que aqui ficou fora. Ctrl Z. Vou clicar aqui. Rolar a tela em cima. Aqui. Beleza. E agora eu vou finalizar nesse ponto inicial que a gente tinha colocado, ó. Vou clicar. Quando eu clicar no meu último ponto, que vai chegar no meu primeiro ponto que a gente acabou de... que a gente iniciou, né? Eu posso dar um Enter do teclado ou clicar naquele botãozinho ali no topo Done, tá? Aí você escolhe qual a melhor opção. Eu vou dar um Enter no teclado, ó. Quando eu der um Enter, o vetor ele foi finalizado. Então, eu já sei que eu consigo trabalhar com esse elemento mudando a cor, né, fazendo o que eu precisar sem que ele se mova ali, sem que ele se mova em relação aos pontos que a gente colocou ali de parada, né, dos meus pontinhos. Então, ó, aqui, ó, esse aqui é o meu elemento, ó, olha como ficou legal. Então, eu fiz um menu diferenciado dessa vez, tá? Beleza, esse stroke que tem aqui, ó, eu não preciso dele, isso daqui foi só para eu construir o meu vetor. Então, eu posso sumir com ele daqui. Mas antes de sumir com ele, para vocês não levarem susto, eu vou clicar aqui nesse botão Fill, para eu já preencher esse meu elemento com uma corzinha. Então, ó, vou clicar aqui em Fill, ficou cinza, não tem problema. E agora sim eu tiro o meu stroke, ó. Vou dar um menos, beleza. Então, esse é o meu menuzinho. Esse menuzinho, ele vai ser onde a gente vai botar os ícones de navegação dele, tá? Então, vai ter um ícone aqui para uma página inicial, uma segunda página, terceira, quarta, quantos você quiser. Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um gradiente no fundo atrás desse elemento que a gente construiu, que a gente colocou o vetor, tá? Então, ó, vou clicar aqui em página 1 e vou vir aqui, ó, em Fill, ele tá todo branco, né? Vou clicar aqui na cor e vou mudar aqui de sólido para linear, tá? Quais as cores que a gente vai colocar? A gente vai botar um lilazinho, bem fraquinho. E lá na outra ponta, ó, então a primeira cor foi essa. Cliquei aqui. E aí depois eu vou mudar essa cor também, ó. Cliquei. Vou mexer aqui para um roxinho mais escuro. Só que aqui, gente, ó, você vai ver que essa segunda cor, ó, ela tá com 0% aqui, ó. Então, você tem que ver aonde tá a bolinha da opacidade. Então, você tem que jogar essa opacidade para lá para você conseguir que não fique transparente essa segunda parte do seu elemento, né? Então, ó, eu vou trazer a bolinha para cá, ó, 100%. E aí, assim, eu consigo ver que ficou do mais clarinho pro mais escuro, tá? E aí, ó, eu não quero que o meu gradiente seja linear de cima para baixo. Eu quero que seja da esquerda para a direita, por exemplo. Então, eu posso movimentar o ponto, ó. Então, aqui tá uma reta, né? Posso trazer esse pontinho só clicando nele e trazendo ele da esquerda para direita. Beleza? Ó, vou fechar. Maravilha. Agora, a gente consegue pegar esse elemento de vetor que a gente acabou de criar e dar uma diminuída nele, para a gente conseguir fazer um fundo sobre fundo, né? Então, eu vou vir aqui, ó, apertar o K do teclado, ou vir aqui, ó, nesse ponteiro e selecionar Scale, e vou diminuir esse background, ó. Diminuir para eu conseguir realmente mostrar o roxinho ali no fundo, tá? Diminuir aqui. Maravilha. Vou centralizar, ó. E agora eu consigo mudar essa cor cinza que tá feia, né? Vou botar um branquinho. Então, no fio do vetor, então, ó, selecionei vetor, vou vir aqui no fio e vou mudar a cor para branco. Beleza? O que mais que eu consigo fazer de legal? Eu consigo adicionar uma bordinha arredondada, porque ele ficou todo muito quadrado aqui nas pontas, né? Então, o que a gente pode fazer?
gente pode vir em cada um dos pontinhos das quinas, ó. Então, eu vou selecionar, por exemplo, esse daqui, ó. Você dá um duplo clique rápido no elemento, para ele habilitar esses elementos aqui, ó. Quando ficar assim esse botão dono, quer dizer que você pode editar o vetor. Então, vou selecionar o primeiro pontinho e vou vir aqui, ó, na direita, aonde tá 0, eu vou botar o meu ângulo de inclinação ali de arredondamento, né? A minha quina, ó. Então, eu posso ir aumentando com o teclado até achar uma posição legal, ó. Vou botar uns 16. Botar 16, pronto. 16, faz a mesma coisa para os outros, ó. Seleciona. Você pode selecionar várias ao mesmo tempo, ó. Cliquei nesse daqui, apertei o Shift, cliquei no segundo, terceiro, quarto. Vamos ver se vai funcionar. Então, tudo com Shift, selecionei todos. Vou botar aqui 16 também. Ó. Ele criou o arredondamento, tá? Desses pontos também. Então, vamos lá continuar. Então, aqui também vai ser 16... Shift 16 aqui, ó. Pronto. Selecionei todos, 16. Então, botei todos com o mesmo ângulo ali, com a mesma quinazinha arredondada, tá? Deixa eu ver se tá certinho. Maravilha. Agora, eu vou dar um K de novo, para diminuir um pouco mais. Beleza. Centralizei. E agora eu consigo adicionar elementos legais, né? Como sombra, gradiente também nessa forma, se eu quiser. Então, agora, como eu tô fazendo um fundo sobre fundo, né? Para ficar com um design diferenciado, eu vou adicionar ali uma sombra nesse meu elemento de vetor. Então, selecionei esse elemento e vou botar aqui, ó. Em Effects, eu vou clicar no maisinho para adicionar meu primeiro efeito. O padrão do Figma, ele já coloca o Drop Shadow para você, mas você pode alterar esse tipo de sombra clicando no solzinho aqui, né? Primeiro você pode mudar o tipo de sombra para dentro, para fora, Layer Blur, Background Blur, mas eu vou deixar o Drop Shadow mesmo. Mas no solzinho você consegue mudar as configurações. Então, ó, o que eu vou mudar de configuração no meu elemento ali? Eu vou mudar o meu Blur. Então, quanto mais suave você quer que a sombra esteja no seu elemento, aplicado ali no vetor, você tem que aumentar esse blur para ele ficar um pouco mais espaçado. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença, ó. Então, o Drop Shadow agora, ele tá 4, né? Então, ó, ele tá 4, tá bem marcado aqui, né? Agora, eu vou mudar esse Drop Shadow para 16. O que aconteceu, ó? Ele ficou bem mais sutil. Parece que ele tá mais saltado, né, para perto dos seus olhos. E mais distante ali do fundo roxinho que tá aqui. Então, o Drop Shadow é legal você trabalhar com essa questão de perspectiva, né? 3D ali. Beleza, então, ó, coloquei 16. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. Talvez esse menuzinho aqui na esquerda não tenha ficado, sei lá, centralizado, né? Então, a indentação dele aqui pra fora, né? Pode não ter ficado exatamente no meio, mas não tem problema. Você pode fazer um artifício... você pode usar uma forma auxiliar para saber se o negócio está centralizado. Então, ó, vou clicar aqui nesse retângulo e vou adicionar um retângulo aqui. Aqui, ó, um retângulo quase do mesmo tamanho. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse retângulo e vou dividir por 2, a minha altura dele. Então, ó, peguei o retângulo, vou vir aqui no H e vou dividir isso daqui por 2. Então, tá 658, né? Vou botar uma barra e vou dividir por 2. Então, gente, o Figma também é uma calculadora. Tô brincando, mas você consegue dividir ali, por exemplo, pegar esse aqui 31, multiplicar por 10%, diminuir não sei quanto. Você pode fazer uma expressão realmente para trabalhar com esses números aqui, ó. Então, beleza. Então, repara que, ó, o meu meio tá aqui. E olha como ficou, né? Não ficou alinhado no centro. E aí, ó, sabendo agora que meu meio tá aqui, eu consigo movimentar a posição que eu tinha botado antes, ó. Então, eu posso selecionar esse ponto, cliquei, Shift, cliquei de novo, e aí eu posso trazer essa barra, né, pra cá, pra baixo. Olha que legal. Trouxe ela aqui pra baixo, e aí eu vejo mais ou menos a altura pra ver se daqui pra cá é a mesma que daqui pra cá. Você pode até botar o outro retângulo ali de referência. Então, ó, vamos lá. Pegar esse retângulo aqui, vou dar um Ctrl D. Ctrl D e vou botar de outra cor só pra eu saber qual que é o meio, né? Beleza, ó, deixei alinhado. E aí eu sei que a minha altura daqui pra cá tem que ser igual daqui pra cá. Então, você pode vir aqui também com outro retângulozinho e vir aqui medir, ó.
Beleza. Então, ó, minha altura ali é 95. Ctrl C, Ctrl V. Opa. E aí, ó, você sabe que termina aqui embaixo, tá? Então, ele começa ali. Precisaria aumentar um pouquinho esse daqui, ó. Ah, não, tá certo, né? Tá cortando... Não, aumentar só um pouquinho aqui, ó. Selecionar esses dois pontos com Shift e puxa a reta pra baixo. Beleza? Puxei pra baixo. Toma cuidado pra você não tirar a posição alinhada que tava antes, né? Então, ele corta o retângulo ali na pontinha aqui também. Maravilha. Isso é só pra não ficar muito desalinhado, tá? É aquele famoso toque que a gente passa a ter quando a gente trabalha com Power BI, com design de dashboards, né? Maravilha. Então, a gente tem isso aqui centralizado. Alternativamente também, vocês podem, ao invés de centralizar o menuzinho aqui do lado, vocês podem botar no topo também. Eu acho uma opção interessante, tá? Então, vou mudar de ideia. Sei que vocês também ficam indecisos, né? Então, eu vou trazer uma opção que fica mais fácil até de fazer, ó. Vou deixar o menuzinho lá no topo. Que aí eu não preciso de todo esse detalhe ali para alinhar no centro. Vou botar aqui. E a largura, gente, dessa quina para fora depende da quantidade de botões que você vai ter no seu dashboard. Então, é interessante começar lá do topo exatamente por isso, né? Fica mais fácil você descer de cima para baixo do que ficar alinhando ali no centro do teu elemento principal ali, do teu vetor maior. Então, beleza, ó. Maravilha. Deixa eu descer um pouquinho mais. Fechou. Então, beleza. Tem um meu menuzinho aqui. Vamos supor que o nosso dashboard seja de 3 páginas, né? Então, agora a gente precisa adicionar os botões que vão ficar nesse menu de navegação, tá? Como que a gente pode adicionar um menu de esses ícones, tá? A gente pode usar um plugin. Então, ó, nesse botão aqui, você vai achar os plugins do Figma. Cliquei. Vou colocar botar Iconify. Iconify. Ao invés de selecionar componentes, você tem que clicar aqui, ó, plugin, tá? Que é o plugin que a gente vai adicionar. Então, gente, se eu pudesse escolher um plugin maravilhoso, seria esse daqui, tá? Porque esse plugin, ele te traz um vetor. Então, depois que você seleciona o ícone que você quer, você consegue modificar a cor, modificar os pontinhos dele, né? O formato. Então, ele é bem bacana. Então, vamos selecionar um tipo de ícone minimalista, ó. Vou selecionar esse daqui, com cantinhos arredondados. Sempre quando vocês estiverem escolhendo ícones, tenta padronizar eles, tá? Não usa um preenchido só com bordinhas e outro com 2 cores, tá? Sempre tenta manter o mesmo padrão. Esse vetor, ele não tá aparecendo porque ele tá atrás do meu background branco aqui, né? Então, a gente tem que trazer esse vetor pra cima. Então, ó, aqui no menu da esquerda, eu posso simplesmente vir aqui e arrastar pra cima, ó. Agora ele apareceu. Então, esse menu é o da home, né? Como se fosse a minha primeira página, minha capa, talvez. E agora eu vou rodar o plugin de novo. Aí eu já vou dar um bizu pra você, ó. Pra você rodar o mesmo plugin que você rodou anteriormente, você pode clicar no Ctrl Alt P. Aí ele vai rodar o plugin que você acabou de rodar. Então, ó, Ctrl Alt P, ele vai abrir o Iconify. Então, atalhos que são úteis pra vida ali, ó. Então, o que mais? Vamos botar Currency. Beleza. Vamos selecionar um bonitinho aqui. Vamos ver alguma coisa relacionada à moeda. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é arredondadinho também. Vou selecionar. E aí ele veio pra cá, pra esse cantinho, ó. Vou trazer ele pra lá, pra posição. Opa. Beleza. Repara que esse daqui tá com tamanho 16 por 16, né? E esse daqui tá com tamanho 24. Então, eu vou selecionar esse de baixo, né? E vou mudar aqui, ó, pra 16 por 16 também. Então, 16, 16, pra ficar padrão.
Só que aí, ó, ficou esquisito, né? Porque ele ficou mais gordinho. Então, eu vou dar um Ctrl Z 2 vezes. Isso acontece às vezes, tá? Ao invés de diminuir por aqui, eu vou vir no K do Figma aqui, ó. K. E vou diminuir ele no mouse. Você vai ver que vai ficar diferente. Pronto, ó. Agora ele não engordou a forma. Então, se acontecer esse probleminha, você faz isso. Vamos selecionar mais um ícone. Vamos chamar, por exemplo, Chart. Para mostrar algum crescimento, performance. Vamos ver um arredondadinho. Esse aqui é legal. Selecionar. Beleza. Ó, tá 24 por 24 de novo. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou diminuir também para 16. Vamos botar só mais um ícone. Vamos ver. Deixa eu ver. Analytics. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Ó, Analytics apareceu. Ah, dá pra fazer uma página sobre target, por exemplo. Então, vou botar aqui o target. Algum com cantinho com as formas arredondadas. Eu acho que esse daqui funciona. Beleza. Escolher ícone, gente, é um processo que no início vocês vão ficar, ai meu Deus, qual ícone, né? Fica muito indeciso, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito. Então, selecionei, vou mudar o tamanho também, ó, tá com K ativado. Vou diminuir até 16. Eu tô vendo 16 aqui na direita, ó. Aí aqui eu sei que eu tenho que parar de diminuir. Beleza. E agora eu vou selecionar todos eles, ó. Primeiro, cliquei no primeiro, Shift segundo, mantenho o Shift, clique em todos. E vou vir aqui em cima e vou alinhar eles todos ao centro. Alinhei. Puxar um pouquinho para cá. E agora eu consigo definir qual a minha tela que está selecionada. Então, vamos supor que a gente esteja fazendo a tela de performance, que é essa daqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse botão de uma cor diferente. Então, ó, fechar aqui. Vou mudar a minha cor. Onde está preto, eu vou deixar o roxinho, que é o roxo que a gente tinha usado ali no fundo. E os outros botõezinhos de navegação, ó, apertei com Shift, eu vou deixar um cinza clarinho, para mostrar que ele não está selecionado, tá? Beleza. Faltou uma coisa, ó, a gente alinhou ao centro, né? Faltou alinhar agora a altura também, ó. Então, vou selecionar todos e vou vir aqui do lado e vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. O que ele vai fazer, ó? Esse tie-up, ele vai deixar eles com o mesmo espaçamento. Beleza? Você poderia ter colocado também esse distribuir na vertical, né? Então, ele ia botar a mesma distância entre cada um deles. Ó, aqui ele mostra que todos estão com distância ali de 14 de um para o outro. Então, tá centralizado bonitinho. Maravilha. Então, esse é o meu menu. E agora a gente consegue usar um print lá do Power BI, dos gráficos que estão ali, para a gente colocar as nossas caixinhas, tá? Então, ó, você vai vir aqui no seu dashboard, né? Então, esse dashboard aqui, ele é só de exemplo, vocês vão aplicar no de vocês. Vocês vão lá no dashboard de vocês, printam a tela. Então, vem aqui nos cantinhos, ó, printou. O meu print já tá aqui, ó. Vou copiar ele e vou jogar lá no Figma. Então, ó, vou dar um Ctrl V, porque eu já fiz a minha carcaça, né? Já fiz o meu primeiro ponto. Então, eu vou vir aqui para posicionar ele certinho onde eu iria colocar os meus quadrados ali para contornar os meus gráficos. Então, esse é só um parâmetro, tá? Então, ó, selecionei aqui a minha imagem, eu vou apertar o K do teclado de novo, para poder aumentar e ele ficar do tamanho que eu preciso, ó. Beleza. Vou centralizar aqui. Isso é só pra gente ter como referência, hein? Pra gente saber aonde vai botar os cartõezinhos aqui no fundo, né? O background ali do gráfico. Ó, posicionei. Maravilha. Próximo passo vai ser o quê? Vai ser adicionar ali os retângulozinhos para colocar os nossos cartões. Hoje a gente sabe que o Power BI ele tá deixando mais opções pra gente colocar fundo, né? Com formatação condicional, lá no próprio elemento do Power BI, tá? Então, vocês podem também usar os cartões que tem lá, já com as novas funcionalidades, sem problemas, tá? Aqui a gente vai focar só no Figma, por enquanto. Bom, eu vou, então, selecionar aqui, ó, um retângulo, para eu poder
delimitar ali a minha área onde vão ficar os principais números. Então, cliquei no retângulo, vou selecionar aqui, ó. Repara que esse retângulo, ele não vai aparecer se eu der um clique fora. Por quê? Porque minha imagem, ela ficou fora da minha página 1, ó. A imagem tá aqui em cima, minha página 1 tá aqui. Então, eu teria que jogar a imagem pra cá, pra ficar atrás do retângulo. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Imagem, atrás do retângulo. Aí, agora eu consigo ver o meu retângulo, tá? Então, beleza. O que a gente vai fazer nesse retângulo? A gente pode aplicar o mesmo esquema que a gente aplicou de sombra aqui no fundo, a gente pode aplicar nesse retângulozinho também. Então, eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa, o meu fundo, ele tá branco. E eu quero que esse fundo não seja 100% branco. Então, eu vou fazer o seguinte. No meu primeiro vetor, que foi aquele que a gente criou, eu vou chamar até ele de BG1. Não, BG2. Vou chamar esse de BG2 e o cinza aqui, ó, esse gradiente, na verdade, roxinho, vou chamar de BG1, que foi o primeiro. Então, primeira camada, BG2, segunda camada, e esse daqui seria como se fosse uma terceira camada. Então, vou chamar ele de BG3, que é o background do gráfico, né? Dos indicadores ali. Então, ó, o BG2, a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar um pouquinho essa cor. Vou trazer ela para quase um cinzinho assim, ó. Vamos ver se tem uma cor minha, coringa, que eu sempre uso pra quando eu quero deixar uma cor nem lá nem cá. Não é nem branco nem preto, sabe? Então, põe F6, F6, F6. Que aí fica uma cor como se fosse um begezinho ali, ou cinza, só pra ficar diferente do branco. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque o fundo do meu gráfico, ele vai ser branco. Então, eu preciso ter um contraste entre os dois elementos, né? Então, beleza. O que a gente vai fazer? O BG2, a gente botou o quê? O Drop Shadow com Blur igual a 16 ali. 16, então ficou 0, 4, 16 e 25. Então, já vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, a gente vai adicionar o Effects no meu retângulo. E vou colocar lá, ó, 16 no Blur. Então, ficou 0, 4, 16, 25. Igualzinho. E aí, o fio, né, esse preenchimento, a gente vai conseguir botar branco. Por quê? Porque a gente já tirou o branco do fundo do BG2 ali, né? Então, esse BG3 a gente pode botar branco sem problemas. E aí, o que mais que a gente precisa? Botar um arredondamento também, né? Então, a gente pode botar o arredondamento aqui, ó. Selecionando aqui 16, por exemplo. Ó, ficou redondinho. Então, beleza. Esse aqui é o nosso primeiro elemento. Ali que vai ficar no fundo dos indicadores principais. E a gente pode adicionar os outros agora. Então, para facilitar, eu vou dar um Ctrl D do teclado e vou vir para cá para cobrir o meu gráfico aqui, ó. Se você quiser saber exatamente a posição, né, do gráfico que está no fundo, para não errar, você pode vir aqui, ó, selecionar a forma e aqui em fio mudar para 50%, para ele ficar transparente. E aí você vê onde você está posicionando. Acho que facilita um pouquinho, ó. Depois a gente tira esse fio igual a 50 e deixa 100, tá? Vou fazer aqui também, ó. Vou botar 50. Só pra gente ver se tá posicionando certinho. Uma coisa importante, tenta manter o espaçamento dos elementos iguais, tá? Então, ó, se a gente definir que o espaçamento entre os gráficos vai ser de 24, então mantém isso para altura e para largura e para as bordas. Então, ó, vamos lá. Vamos ver quanto que tem de espaçamento daqui para cá, tá? Então, eu vou selecionar o elemento BG3, vou apertar o Alt do teclado e eu vou ver aqui, ó, esse elementozinho, ó, tá vendo? 33? Então, ele tá com 33 de distância para minha margem ali, que é o BG2. Quer dizer, que é a imagem que eu coloquei no fundo aqui, que são dos gráficos, tá? Então, ó, vamos trazer ele para ficar pertinho aqui do início que eu poderia colocar meu gráfico. Então, ó, vou trazer ele até o cantinho, encostei, e eu quero que ele tenha 24 de distância daqui até o mais pra frente, né? Então, ó, trouxe ele pra cá pra encostar, e eu vou vir aqui no X, olha os truques doidos da Sai, né? Vou trazer aqui, ó, 94 mais 24. O que eu tô fazendo? Eu tô deslocando ele 24 pontos ali pra frente, tá? Dou Enter, pronto. Agora eu vou apertar o Alt do teclado de novo e tcharam! Ele tá ali com 24 ali de espaçamento, ali de distância, tá? Beleza. O que mais que a gente vai fazer? Vou fazer o mesmo esquema, mesmo bisuzinho para esse elemento aqui, ó. Vou jogar ele pra cá, vou arrastar, até encostar. Encostou? Vou vir aqui no X e vou somar
24, que é o meu espaço. Nossa, eu sou péssima desenhando. 24, pronto. Então, 674 mais 24, ou seja, tô deslocando pra frente, pra direita. Então, ficou 24 de espaçamento. Assim fica muito mais fácil, né? Tem uma outra opção que vocês podem fazer também, ó, que é o seguinte. Deixa eu aumentar isso aqui até a ponta. Isso eu já dei um outro vídeo, né? Já dei um outro bizuzinho pra vocês com uma lista de plugins legais. E esse plugin que eu vou mostrar de novo aqui pra vocês tá dentro dessa lista. Então vocês acessem esse vídeo pra vocês verem todos os plugins do Figma que são os meus favoritos ali. Então, ó, selecionei uma forma da largura que eu preciso ali. Pra quê? Pra eu conseguir quebrar ela. Então, ó, eu posso usar um plugin chamado Split Shape. Então, se você não conhece, corre e já instala ele logo, ó. Vou clicar aqui em Run. O que vai acontecer? Ele vai mostrar essa janelinha pra gente saber em quantas colunas você quer quebrar, quantas linhas, qual o espaçamento dessas colunas e qual a margem que você tem. Geralmente a gente usa a margem igual a 0, porque a gente quer que quebre, né, no tamanho que a gente definiu ali anteriormente, sem margem, né? Então, beleza, vou mudar aqui, então, coluna para 2, porque eu quero quebrar em 2 retângulos, né? E linha aqui eu vou botar 1, porque eu não quero que ele quebre aqui, ó, na horizontal. Gutter, eu vou botar quanto? 24, porque a 24 foi o que a gente definiu. E aqui eu vou deixar margem 0. Vou clicar em Split, e ele, ó, fez exatamente o que a gente tá fazendo ali, ó. Ele fez aqui pra gente, tá? Então, você consegue definir também o espaçamento dessa forma, usando o Split Shape. Maravilha? Vou deletar isso daqui e vou continuar. Então, bora lá. Qual o próximo gráfico, qual o próximo fundo de gráfico que a gente tem que fazer? Vou dar um Ctrl D e vou arrastar aqui para baixo, para ser o fundo desse gráfico ao longo do tempo. Vou vir aqui mais para baixo. E aí eu quero que seja 24 de distância desse primeiro aqui. Então, eu subo ele até aqui em cima. Encostou. Agora, ao invés de ir no Y, eu vou ao invés de ir no X, eu vou no Y, ó. Y aqui. E vou somar mais 24. Maravilha, ó. Então, se eu apertar o elemento e apertar o Alt e passar só o mouse em cima do outro, ele mostra ali que tá 24 de distância. Beleza. Vou dar um Ctrl D de novo. E agora ficou mais fácil de alinhar o da direita, né? Vou diminuir, porque ele tá alinhado aqui com o de cima. Então, esse ficou o elemento. Maravilha. O que eu sugiro para vocês? Evitem colocar textos no background do Figma, tá? Porque uma coisa é você mudar um gráfico de uma página, né? Isso é mais difícil depois que o dashboard está aprovado e tudo mais. Mas mudar nomes, né, de página, não quero que chame performance de venda, quero que chame de, sei lá, performance do time. É mais fácil você precisar mudar o título do que a área que o gráfico vai ficar. Então, vocês vão ter que ficar fazendo mais manutenção se vocês usarem o texto direto no background do Figma. Então, eu sugiro que vocês não levem um texto para lá, deixem o texto lá no Power BI, tá bom? Beleza. Tá meio cru, né? Então, agora a gente consegue fazer alguns detalhezinhos. Por exemplo, eu vou adicionar uma linha aqui, ó, nesse botãozinho do retângulo. Vou clicar aqui em linha. E vou adicionar uma linha sutilzinha aqui, ó, só para indicar que o meu título tá em cima e os meus números estão embaixo. Isso você consegue fazer também lá no Power BI, tá? Então, ó, em Stroke eu vou botar um cinza bem fraquinho. Beleza. Só para dar um charme ali. Você consegue fazer isso para os outros também, ó. Então, dupliquei. Vou fazer aqui embaixo também. Dupliquei de novo. Vou fazer aqui... Opa! Vou jogar aqui pra cima. Aí você dá um zoom só pra ver se tá alinhado certinho, ó. Beleza. E aqui embaixo também você pode botar, se quiser, né? Na tabelinha. Beleza. Aqui, ó.
Molezinha, né? Só duplicar a forma e posicionar ali certinho. Tá, ficou esquisito, né? Agora a gente tem que desfazer aquele 50% que a gente tinha feito. Então, eu vou selecionar todos esses fundos aqui, ó. Primeiro, Shift segundo, Shift terceiro, Shift quarto. E onde tá 50% eu vou botar 100. Beleza? E agora, a minha imagem que eu usei de referência, eu posso ocultar ela, porque eu não vou usar mais, né? Então, eu posso ocultar aqui e pronto. A gente tem ali o nosso background bem minimalistazinho para adicionar lá no Power BI. Esse fundo aqui, ó, vocês podem mudar a cor que vocês quiserem, né? Então, eu não gostei muito desse cinza quando eu removi o background. Então, eu posso botar um roxinho, bem fraquinho também, que fica com um tom mais próximo ali do que eu preciso. E esse background aqui também, ó, do fundo, você pode mudar para a cor da sua identidade visual da empresa de vocês também. Ao invés de ser linear com roxo, pode ser com azul, né? Então, eu vou dar uma mexidinha no linear aqui só para chamar mais atenção. Traz ele para cá. Você pode adicionar cores intermediárias aqui também, ó. Se você quiser, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Ó, linear. Pronto, ele foi para 3 cores diferentes ali, ó. O meu linear. Ficou bacana. Uma coisa que vocês podem usar para ajudar vocês nessa questão do gradiente, né? É usar plugin no Figma, né? Então, ó, se você clicar aqui no botãozinho de plugin, né? Você pode vir aqui, ó, gradiente. Opa. Gradiente. E aqui, ó, tem Mesh Gradient. Então, você pode, por exemplo, rodar isso aqui e aí trazer gradientes legais para vocês. Eu vou selecionar esse Color Rule aqui, ó, para vocês verem um exemplo. Então, aqui, gente, eles mostram opções de gradiente para você. Então, fica mais fácil do que você ficar definindo ali na unha, né? Então, ó, se eu quisesse selecionar esse elemento e mudar, por exemplo, para esse gradiente aqui, ó, olha como ficou fácil aplicar, ó. Ele pega o gradiente que tá ali e aplica ali pra você direto. Fica muito mais fácil, né? Gostei até desse azulzinho aqui, ó. Ficou bacana, né? Vou deixar esse daqui selecionado. Pronto. É bom que a gente já usa. Então, ó, ficou bem bacana esse linear, né? Esse gradiente linear. Aqui, se quiser, você pode mudar pra azul também. Beleza. Qual o próximo passo agora pra gente finalizar o projeto, né? Agora é com vocês. Você vai selecionar o frame, né? Esse BG1. Agora a gente já pode renomear ele, né? Vamos botar de novo, página 1. Seleciona ele. Vem aqui na direita, ó, botãozinho de exportar. E seleciona aqui, ó, SVG. Exportar a página. E aí eu vou botar aqui, ó, página 1. Agora eu vou vir aqui no meu Power BI e vou vir aqui, ó, em papel de tela de fundo. Ao invés de usar esse aqui, eu vou usar o meu background de novo. Página 1, ó. Ficou aqui, ó, tudo igual, né? Não mudou muita coisa, porque você tem que vir aqui em ajuste, ajuste da imagem, botar ajuste e transparência, botar 0. Agora sim. Agora, eu deixo com vocês a tarefinha, né? Que cada um vai ter o seu dashboard aí, de posicionar os elementos. Então, você pode selecionar, arrastar aqui para ficar na posição certinha, ó. Botar o menuzinho de navegação ali também, tá? Isso daí fica um job para vocês. E aí, gostou? Espero que sim. Não esquece de deixar seu comentário, deixar seu like e ativar o sininho para vocês receberem notificações sempre que a gente postar um conteúdo novo por aqui. Agora o nosso time tá completo, então vai ter muito conteúdo aqui para vocês, Power BI, de Figma, de visualização de dados, de storytelling. Então, assim,
o canal tá recheado de novidades, assim, para vocês acompanharem de pertinho. Então, não deixa de ativar o sininho para vocês saberem das novidades rapidamente. Outra notícia boa, no perfil lá do Instagram da Experian, a gente vai passar a abrir caixinhas de pergunta. Então, quarta-feira vai ter uma caixinha de pergunta do Maicon e sexta-feira vai ter uma minha e do Esdras ali, onde a gente vai conseguir tirar dúvidas de vocês sobre design de dashboard, que é um assunto super falado por aí. O pessoal tem muita dúvida sobre escolha de cores, posição, escolha dos gráficos, né? O storytelling em si. Então, a gente vai abrir esse canal de comunicação com vocês para vocês trazerem os dashboards de vocês e a gente conseguir trazer inputs, trazer insights legais para vocês melhorarem cada vez mais. Então não deixa de seguir a gente também lá na Experian, no Instagram. Eu vou deixar o @ aqui embaixo para vocês acompanharem de pertinho. Então toda sexta, DataVis, Storytelling e Figma, a gente vai tirar dúvidas de vocês por lá, beleza? Vejo vocês depois. Beijo!